YouTube e eu vou mandar quando eu arrumar, que é só no final do ano, e aí eu vou disponibilizar todas as apresentações deste ano para todo mundo, o pessoal dar uma olhada, porque ao final nós queremos o quê? A gente quer que todas essas nossas reuniões elas sejam disponibilizadas de forma impressa. A princípio, a gente estava querendo fazer um e-book, mas surgiu uma oportunidade. Aí eu já convido todo mundo, aí eu reforço, Daniel. É assim, em janeiro nós vamos fazer uma reunião com um comitê, petit comitê, que vai elaborar uma chamada especial para uma revista da Universidade Federal do Pará, que é a Agricultura Familiar, aí eu não lembro o nome dele, mas é uma revista de agricultura familiar da Universidade Federal do Pará, e esse pequeno comitê, que é formado por nós, né, Inara, a Isabela, todos aqui do grupo, alguns do grupo, para fazer uma edição especial só em soberania e segurança alimentar da região norte. Então, as pessoas que estão assistindo aqui, então vai ter tempo de, pode ser resenha, olha só que coisa boa, são coisas que geralmente você não publica, né? São experiências, são experiências exitosas que muitas vezes também a gente não publica, TCC que a gente não publica, resenha de dissertação, tese, olha só, Esther, bom é isso, resenhas, quem é que poucas revistas aceitam resenhas, então ele vai aceitar várias categorias para a gente apresentar nessa edição especial, que é só soberania, segurança alimentar e nutricional da região norte. E todos vocês são da região norte, então vai estar aberto, tá bom? Então, agora eu vou começar apresentando, então, o palestrante de hoje. Aí todo mundo é bem-vindo. O Daniel Rocha Bevilacqua, ele é engenheiro de pesca, doutor em biologia de água doce e pesca interior aqui do INPA e pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, mas do Campus Avançado Manacapuru e membro do Conselho de Ética no Uso de Animais do IFAM. Bom isso, né? Representa o IFAM no Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura do Amazonas, o CONEPA. Ele tem experiência em genética ambiental e é pioneiro na utilização e padronização do método de DNA ambiental na Amazônia para detecção e monitoramento da biodiversidade de organismos aquáticos e semiaquáticos na Amazônia. Além disso, Daniel tem experiência em aquicultura e ecologia aplicada, atuando principalmente nos temas de piscicultura na Amazônia, reprodução e propagação artificial de peixes amazônicos, ecologia aquática, dinâmica de populações pesqueiras, avaliação de recursos pesqueiros e etnoecologia e aguaponia e agricultura ornamental. O Daniel, ele também é coordenador do estudo Tecnologias para o Beneficiamento e Conservação de Pescado, Alternativa para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional das Comunidades Tradicionais do município de Manacapuru, Amazonas, Brasil. E é por causa desse tema, por causa desse estudo, que foi aprovado na chamada SAN CNPq 16/2016, que ele está aqui falando com a gente, porque esse SIG, que faz parte do Centro de Ciência e Tecnologia da Soberania e Segurança Alimentar da região norte, ele foi justamente uma das propostas, ou seria, você entra na chamada, mas também você tem que fazer parte de um grupo, de uma rede de pesquisadores em SAM. Então, nós apresentamos até agora vários projetos que foram aprovados dessa chamada. E provavelmente o ano que vem vai ter a nova chamada, para a chamada SAM CNPq de 2021. Isso se não for mudado alguma coisa, mas o Daniel entrou na segunda chamada, eu entrei na primeira chamada, então vai ter a terceira chamada. Então, isso é muito bom e isso vai o quê? Vai agregar esses pesquisadores. Então, é por isso que o Daniel, por ser coordenador e porque foi aprovado, né, na chamada CNPq, ele está aqui para apresentar. Isso é muito bom, Daniel, que você vai apresentar uma parte do seu trabalho e todas as dificuldades que você teve em relação a esse trabalho.
Então, a palavra fica com você. Você tem de 45 a 50 minutos, tá bom? Até mais. Boa tarde a todos. É, Queria agradecer a Dionisa pelo convite, né, para participar, né, nesse momento aqui de divulgação, né, do que nós já conseguimos desenvolver com o projeto. E como o tema, né, já escancara, né, nós vamos conversar um pouco sobre os entraves, né, do que nós já enfrentamos aí para desenvolver o projeto e quais são as perspectivas aí do que se tem para 2021 em diante, certo? Apesar da minha formação ser bem holística, né, essa expertise na área de tecnologia, de alimentos, voltado para a conservação, é uma das linhas que a gente atua e vem atuando bastante lá em Manacapuru. Então, primeiro de tudo, né, eu não sei se todos aqui é do Amazonas, então, só para a gente fazer uma localização geográfica, né, o município de Manacapuru é essa parte achurada de vermelho aqui, né, no mapa, né? É um município que fica na região metropolitana, é considerado uma região metropolitana de Manaus, da capital, né, e tem aproximadamente aí 98.500 habitantes, com cerca de aproximadamente 7.300 quilômetros quadrados de área. Nessa região, né, nessa área, né, que abrange o município, a gente tem uma quantidade diversa de comunidades. Para a gente chegar, né, da capital até Manacapuru, a gente leva aí cerca de uma hora e meia, né, de veículo particular. Tudo via rodovia, né, rodoviário, tem linhas de ônibus também que faz o translado também. E aproximadamente a gente tem uns 90 quilômetros de distância. Apesar dessa distância ser relativamente curta, né, a rodovia ela está em fase de estruturação. Né? Nos últimos 4 anos, a estrada era bem. Ela é bem assim, tem bastante deformações, né, o que dificulta aí esse translado. Para a gente poder chegar em Manacapuru, a gente tem essa ponte, né, que é uma hoje, né, é um dos pontos turísticos da cidade, né, a Ponte Rio Negro, e a partir dela a gente consegue acessar a Estrada Manuel Urbano, né, chamada também de AM 070. A cidade de Manacapuru, ela culturalmente, né, ela é conhecida como a Terra da Ciranda, né, que é um evento cultural que ocorre na cidade e movimenta aí, né, bastante não só a zona urbana como a zona rural também. Dentro dessa temática, né, o IFAM ele foi instalado lá em Manacapuru em 2014, até então com um prédio cedido pela prefeitura. Em 2016 foi implantado o campus, né, oficial, que fica próximo do Rio Meriti, né, que é logo quando se entra na parte mais urbana da cidade. E lá no Instituto, né, Federal, nós temos um curso chamado um curso de recursos pesqueiros, né? E esse curso aí tem como objetivo desenvolver, alavancar essa produção, a produtividade não só da pesca, como também da agricultura no município e, por que não, no estado, né? Apesar dessa identidade cultural, né, da ciranda, levando em consideração os arranjos produtivos locais do município, o Manacapuru ele tem uma grande produção de juta e malva e de pescado, né? Principalmente aí vindo da pesca. A piscicultura, ela nos últimos anos ela vem se desenvolvendo, porém ainda é um desafio, principalmente nas comunidades tradicionais, né? Comunidades ribeirinhas, as indígenas, que aos poucos a gente está tentando se aproximar para poder fazer essa troca de conhecimento. Então, em 2016, né, logo como a Dionísia falou, né, nós submetemos uma proposta na fase 2 da Unasul, né, no edital 016, e nós conseguimos contemplar a nossa proposta, né, que tem como esse título, né, como foi dito anteriormente,
são as tecnologias para o beneficiamento e a conservação do pescado. Essas tecnologias, elas são alternativas, né, para a soberania e a segurança alimentar e nutricional das comunidades tradicionais lá de Manacapuru. Essa proposta, ela foi aprovada, né, em novembro de 2016, com um prazo de execução de 24 meses. Né? No entanto, com o decorrer, né, de alguns entraves que a gente vai conversar um pouco, ela, de fato, né, a primeira renovação se iniciou no mês de 9 de 2017 e vai até junho de 2021. Se for somar tudo aí, já vai completar, né, em junho de 2021, 45 meses. Bem, essa proposta, ela tem um cerne principal de transferência de tecnologia. Né? Então, a transferência não só é unidirecional. Então, você vai ter momentos, e eu vou explicar mais na frente, momentos onde vai haver troca de conhecimento. E essa troca ela é extremamente importante para os comunitários se sentirem como atores principais do processo. Né? Então, essa transferência de tecnologia, ela tem como ela é como uma ferramenta para a gente poder chegar nessas comunidades, né, as ribeirinhas, as comunidades pesqueiras, propriamente dito, as comunidades indígenas. Nós já fizemos um mapeamento e nós temos cerca de 4 comunidades, né, que serão utilizadas para nós executarmos esse projeto. E com a necessidade, né, de continuar, né, vem aí a terceira etapa do Unasul, para a gente poder expandir essa proposta, né, porque essa transferência ela vai atender não só a necessidade de conservar o alimento, quando não se tem energia elétrica, por exemplo, como também gerar fonte de renda, caso uma determinada comunidade tente se organizar, né, e ter um produto, né, como de identidade daquela comunidade para ser comercializado com valores agregados. Né? Então, nesse processo, dentro lá do IFAM, né, foi constituído um grupo de pesquisa levando em consideração as exigências do edital na época, né, onde a gente convidou o pesquisador da Universidade da Colômbia, né, para poder fazer parte do grupo, professores da Universidade Federal do Amazonas, do Estado do Amazonas. E aí a gente, né, tentou montar uma equipe multidisciplinar. Nesse viés, né, a missão principal que vai fazer com que as engrenagens desse projeto venha a se alavancar é esse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Quando se pensa, né, em um projeto com esse perfil da Unasul, a gente vê muito a questão da extensão, né? Mas o processo de extensão ela acaba sendo também uma forma de ensino. E o edital ele exigia, né, que nós ofertássemos um curso, né, concomitante, né, um curso de curta duração para certificar o conhecimento que nós iremos transferir para os comunitários. E, em paralelo a isso, a pesquisa ela vem como uma forma de auxiliar na produção de conhecimento científico, né? Desenvolver patentes, desenvolver material bibliográfico, artigos, livros, cartilhas, para auxiliar nesse processo do ensino associado à extensão. Então, é indissociável esse tripé, né? E foi esse a essência, né, da proposta que nós enviamos lá para o CNPq. Pensando nessa ideia, né, da indissociabilidade dessas 3 vertentes, a gente construiu uma proposta interdisciplinar, integral, integrativa, né, onde não só os estudantes do IFAM, como os comunitários, eles iriam ter a oportunidade de desenvolver as tecnologias de conservação do pescado de uma forma
interdisciplinar, né? Vai ser de uma forma coletiva, onde professores de determinadas disciplinas lá, no processo de certificação e de capacitação dos comunitários e dos estudantes estariam ali desenvolvendo, aí, como nessa imagem, né, professores de áreas distintas, né, junto com o estudante, ou no caso nosso, os comunitários também, fazendo propostas para conservar o alimento e garantir aí a soberania alimentar, né, e nutricional desses comunitários. Os estudantes eles são fundamentais nesse processo, porque eles serão também fontes de multiplicação desse conhecimento tecnológico, né, ao longo do projeto. E aí, de uma forma mais cômica, aí, né, nessa charge, mais uma vez enfatizando a ideia dos profissionais de forma interdisciplinar, não, né, deixar lá o comunitário de uma forma confusa, né, no conhecimento em si. A ideia, na verdade, é associar, né, integrar o conhecimento de uma forma simples, prática, de que eles possam, né, seguir aí com esse conhecimento. Então, né, essa transferência de tecnologia, ela vai auxiliar o beneficiamento e a conservação de pescado, como, por exemplo, no processo, né, de asepsia do pescado, né? Existe a necessidade, né, desses produtos que se pretende aumentar a vida útil deles, né, do pescado, né? Existe essa necessidade de transferir esse conhecimento para os comunitários, né, de forma que eles consigam aí ter boas práticas, né, na manipulação do pescado. Também pretende-se, né, desenvolver ao longo desse projeto métodos de cortes, né, do pescado, né, de como é que se faz esses cortes. Então essa etapa ela é muito importante porque se auxilia na acomodação desse pescado, né, na apresentação desse pescado. Mais na frente eu vou explicar por que a importância da apresentação desse pescado. Processos de filetagem, né, como deixar o produto de uma forma mais fácil de ser utilizado, né, logo após o beneficiamento, seja uma salga, seja uma defumação, né? Como eu havia falado, né, a salga é um processo que é conhecido já há muito tempo pelas comunidades tradicionais, mas existem algumas informações e até mesmo algumas melhorias no processo que vai auxiliar no aumento da vida útil desse pescado. Lembrando que, como muitas vezes as comunidades não possuem energia elétrica constante, né, ou nem sequer tem energia elétrica, daí vem essa necessidade, né, de buscar metodologias para que se possa ter esse prolongamento da vida útil desse alimento. Outro aspecto interessante, né, que além dessa salga, que a gente chama de salga seca, existe também a salga úmida. E essa salga úmida a gente chama comumente de salmoura, né? O próprio comunitário, né, o povo tradicional chama de salmoura aqui na região. E essa salmoura, muitas das vezes, ela precisa ser revista, né, para poder justamente sempre focar na conservação do pescado. Se vai fazer um processo, se vai beneficiar o pescado, vai ter um processo de conservação, é preciso ter um protocolo que foi testado, que se foi avaliado para minimizar contaminantes, né, algum tipo de micro-organismo, alterações físico-químicas desse produto. Então já existe muita literatura sobre isso e a gente tem como objetivo nesse projeto traduzir de uma forma mais simplificada para os comunitários. E isso é importante, né, não só durante o processo da execução do projeto, como também em monitoramento, né, em visitas futuras para fazer ajustes, relembrar quando necessário. Daí vem a necessidade da produção literária, né, das cartilhas que você pretende fazer nesse projeto.
que tem uma ilustração, né, de um dos métodos de beneficiamento, né, após esse processo de fletagem, de boas práticas de manejo, a questão da defumação, né? Se conhece muito a carne, né, suína defumada, de aves defumadas. O pescado ainda é algo relativamente desconhecido, né? Apesar de que muitos povos tradicionais, inclusive indígenas, já fazem defumação de outros animais silvestres, né? Para justamente conservar. No entanto, nossa proposta é fazer essa padronização, né? Tentar criar um método um pouco mais asséptico, por exemplo, de forma que se possa aumentar o prolongamento da vida útil desse alimento, né, seguindo aí um protocolo mais técnico, né? E aí vem outras formas de beneficiamento, que a proposta que nós desenvolvemos foi contemplada, né? Produtos como fishburg, né? Fishburg empanado com panko, ou com uma farinha regional, no caso da farinha do arini, a farinha d'água, né? Que é muito comum nas comunidades tradicionais. Então, se pretende fazer esse tipo de processo, né? Para poder auxiliar aí na conservação, né? E até na apresentação do produto. As linguiças, né? Os embutidos, né? Daí vem o do tipo fresco, do tipo seco, né? E também o defumado. O seco e o defumado, o processo de conservação, né, vai ser bem maior, bem mais longo, seguindo as literaturas que já existem, né? E mais uma vez eu volto a falar esse processo de usar a literatura científica, né, os livros, e tentar traduzir de forma simplificada para o comunitário é o nosso desafio, né? E aí, com esse produto, os comunitários eles podem ter um uso mais prolongado. Uma outra forma, né, são os picles, né, a conserva de peixe, né? Então, existe aí já tecnologia para desenvolver esse produto. Então, o comunitário ele pode ter um estoque desse pescado, né, com legumes, né, tubérculos, conservados, com uma vida útil bem maior do que o peixe fresco. Então, a ideia é introduzir, né, esses produtos. Lógico que não é o sabor, todo o processo em si não é tal qual um pescado fresco, né? Mas esses produtos eles conservam as propriedades, né, proteicas e nutricionais. Já existe, como eu já falei, né? Tudo isso é baseado em literatura científica, né? Onde se fez várias análises físico-química, microbiológica desses produtos. E o bem tradicional na região é o piracuí, né? Até que ponto o piracuí, que é produzido tradicionalmente, ele tem resguardado, né, as qualidades físico-químicas, né, as qualidades microbiológicas em relação à saúde de quem for consumir, né? Então, hoje já existe, né, literaturas que auxiliam nesse processo. Como é que se deve fazer? Quais são as boas práticas de manejo necessárias para ter esse produto com uma qualidade maior, com uma vida útil, né? Que se possa ser consumido aí, né, nessas comunidades que não tem energia elétrica ou, né, não é uma energia constante. Então, essa foi uma ideia principal da proposta, né? E daí, o que aconteceu, né? Finalzinho de 2016 até os dias de hoje. Pois bem, senhores, em 2017, a gente teve aí, né? Foi aprovado o recurso e nós esperamos aí quase um ano e meio, 2 anos, para o recurso ficar disponível, né? Então, com isso, né? Nós não conseguimos executar o projeto.
Além disso, os pesquisadores que estavam ali no grupo, né, começaram a se envolver com outras atividades, né? Nossa nutricionista, por exemplo, foi para o Espírito Santo, o pedagogo que auxiliou na construção do plano de curso lá foi removido para um outro para um outro instituto federal. Então, nesse primeiro ano, 2017, nós não conseguimos executar nenhuma atividade, nenhuma meta do projeto. O ano 2017 nós ficamos aí parado mesmo. Já em 2018, quando nós iniciamos o processo de aquisição, né, dos insumos, dos materiais, equipamentos, né, nós vimos que os valores quase que triplicaram, né, do que nós vimos em 2016 para 2018. No entanto, né, fazendo os ajustes, desculpa, gente, fazendo os ajustes, né, buscando o apoio da instituição, né, a gente conseguiu iniciar o processo de aquisição de equipamentos e, mesmo assim, também começamos a fazer a primeira etapa do projeto, que era a capacitação dos estudantes. Como havia falado, os estudantes eles são papéis importantes no processo, porque eles também auxiliarão como monitores na capacitação, na busca de transferência da tecnologia dos comunitários, né, das comunidades que foram selecionadas para a realização desse projeto. Então, aqui uma ilustração, né, primeiro ato ali com os alunos, né, familiarizando com o tipo de pescado, como é que se faz os cortes, né, aqui, né, mais uma outra ilustração. Então, esse processo ele aconteceu em 2018, certo? E em 2019, nós fizemos as visitas nas comunidades, com o intuito já de fazer a oferta do curso nessa forma inicial e continuada, que é o FIC, que é o curso de curta duração nas comunidades. Porém, nós fizemos a primeiro contato com as comunidades, mas não foi possível ofertar por conta da demora dessa aquisição dos equipamentos. A gente precisava comprar faca, tábua, avental, né, material para o uso nas atividades, né, práticas do curso. Então, em meados de 2019, a gente começou, de fato, a receber, né, os equipamentos e ter uma estrutura de laboratório lá em Manacapuru, para a gente ter como se fosse uma central, né, um ponto de apoio. As atividades elas deverão ocorrer de forma mista. Parte das atividades na comunidade e algumas no campus lá do IFAM de Manacapuru. Aí aqui são umas ilustrações que a gente conseguiu, né, receber, né, alguns equipamentos, né, como essa cuba. Aqui é um material que quando chegou da fabricante, nós tivemos que vir com o carro da instituição de Manacapuru para Manaus, né, para pegar esses equipamentos aqui, né, só para ilustrar, né, quando isso ocorreu. Essa é a cuba, né, que é uma das estruturas que se usa, né, para fazer toda a parte da asepsia do processo. Aqui é a bancada com 10 postos, né, de trabalho, vamos dizer assim, todo de inox, né, o estudante aí, né, fazendo só uma ilustração, né, da proporção da mesa. Essa mesa ela foi instalada lá no laboratório. Ainda falta a parte de drenagem, né, de toda essa bancada. Ainda vai ser instalada a parte de drenagem. Aqui mais algumas bancadas de inox, né, no processo. Como vocês podem ver, ainda está tudo muito em organização, em fase de instalação. Essas fotos foram tiradas, né, no ano passado. E aí, 2020, quando nós conseguimos aprovar o plano de curso, com a Pró-Reitoria de Extensão da instituição, né, para a gente poder ofertar nas comunidades, que tem todo um rito para poder se ofertar um curso e certificar esse curso, veio a pandemia. E com isso a gente não conseguiu ter acesso às comunidades
porque, principalmente, muitos dos interessados, nós fizemos esse levantamento nas comunidades, muitos dos interessados ou fazem parte daquela faixa de pessoas, né, com comorbidades ou com pessoas mais idosas, né? Então a gente acabou tendo que suspender a oferta do curso. Então, durante esse ano, a gente fez algumas outras atividades, ainda com o objetivo de capacitar mais ainda os nossos estudantes, para quando nós chegarmos nas comunidades, desenvolver aí essa transferência de tecnologia. Então, enquanto isso, né, alguns alunos ainda lá na instituição começaram a fazer alguns processos, né, de beneficiamento, se familiarizando com os processos, levando aí em consideração todas os EPIs para evitar, né, qualquer tipo de contato e contaminação. Aqui mais uma ilustração, né? Aqui foi um grupo, uma turma que pegou pirarucu, né, para desenvolver aí o processo de salga úmida e defumação. Esse aqui é o defumador, né, que foi adquirido no projeto, que foi utilizado aqui, um dos alunos montando aqui junto comigo, né, a parte do comburente, né, do defumador. Essa foi usada a serragem, né, de angelim, né? Então nesse dia aí foi feita só essa parte mais de montagem, né, do defumador para receber aí os produtos, né, de pesca para ser defumado. Então aqui são já algumas peças de pirarucu defumados, né? Vocês podem ver aí, né? Isso aí foi a primeira parte, né? Esse processo de amarra aí a gente vai buscar aí fazer uma nova abordagem, né, por conta da apresentação, mas mesmo assim, após fatiar esses pedaços, né, o produto ele fica apresentável, né? A gente tem duas amostras aqui. Essa primeira, né, é a parte assim mais carregada de ferro, né, é a parte mais muscular do pirarucu, e essa aqui é a parte mais lombar, né, aposta, que é geralmente que tem maior valor agregado. Apesar de ser utilizado aqui pirarucu, né, a ideia é utilizar todo o pescado consumido nas comunidades, né? O que a comunidade geralmente consome, a gente vai usar para fazer defumação, como dos processos, né, que a gente conversou. Então, como perspectiva futura, o que a gente pretende desenvolver ainda, né, e já com esse grupo de estudantes capacitados, né, treinados ao longo desse tempo, ofertar o curso, né, de forma inicial e continuada, que é o chamado FIC, e o nome do curso é Operador de Beneficiamento de Pescado. Esse curso tem 300 horas. Aí com esse curso, né, vai ocorrer a transferência de tecnologia, pensando sempre naquele tripé de ensino, pesquisa e extensão, levando em consideração também a questão da transferência de forma facilitada. Nós somos facilitadores, né, para os comunitários terem acesso à tecnologia, poderem desenvolver por conta própria, né. Para isso, né, foi feita uma montou-se, né, uma matriz curricular, né, e vocês podem ver que vem desde leitura e produção de texto, matemática aplicada, né, todo esse processo que se vai desenvolver, existe, né, relações de peso, né, proporções, vai ter informática básica, ética e cidadania, gestão e empreendedorismo, matérias-primas de origem pesqueira, noções de boas práticas, né, como manipular o alimento de forma segura, higiene pessoal, e aí as principais disciplinas, né, processamento e beneficiamento de pescado, produtos à base de pescado e armazenamento e conservação. Daí a gente fecharia essa parte de transferência de tecnologia e certificando, né, todos os participantes de cada comunidade. Né, com isso a gente conseguiria, né, em um momento final, que é um dos objetivos do projeto, realizar um workshop. Por isso que eu falei lá no início da questão da apresentação do produto. O, o comunitário, ele
ele tem essa habilidade, né, do dia a dia na lida ali, né, na sua comunidade, de fazer, acessar a recursos naturais para consumo, né? Daí vem a necessidade de conservar esse recurso para consumo mais futuro, com um prazo maior. Período de estiagem que não tem um determinado pescado, ele tem aquele pescado conservado em formas diversas, como a gente listou aqui, né? Por que não também esse comunitário ele apresentar esses produtos para a comunidade externa? Então, um dos objetivos do projeto, já mais final, é produzir um workshop para poder apresentar essa comunidade para a sociedade local, quem sabe no futuro regional, né? Em feiras itinerantes. Essa comunidade ela poder mostrar produtos com valor agregado que foi produzido ali na comunidade. Hoje já se tem essa prática, né? A própria ADS ela já desenvolve essas feiras, né? Onde o produtor ele chega direto na ponta, né? Com o consumidor final. Mas ainda falta muito a questão do pescado em si, né? Hoje se vê muito pescado in natura, né? Com beneficiamento mais inicial, né? E por que não ter um produto transformado, né? Um produto que se possa agregar valor e trazer mais recursos para a comunidade. Então seria esse caminho que se pretende fazer ao longo do projeto. O projeto ainda tem essa prorrogação para junho de 2021 e essa prorrogação ela foi solicitada antes da pandemia. Então nós temos aí um ano praticamente que não foi realizado nada. Provavelmente vai ser necessário pedir uma segunda prorrogação, né? Então com isso aí a gente vai tentar solicitar isso mais para frente, né? Porque o CNPq, pelo menos na minha experiência chegando lá com eles, se você pedir prorrogação com muita antecedência, eles negam. Então tem que chegar mais próximo do prazo final para pedir uma nova prorrogação. Então essa foi a ideia, né? Essa foi a ideia do projeto. Lógico que sofreu e provavelmente vai sofrer mais algumas modificações, mas eu espero que... Eu acho que eu tenho 37 minutos, me deram 45, então eu consegui fazer aí tentei fazer um apanhado bem geral, né? Tentei mostrar aí a proposta, né, da nossa conversa. Queria mais uma vez agradecer aí a Dionísia, né? Agradecer a todos os participantes aí. Eu acho que as comunidades elas podem ser vistas aí como pretensas microempresas. Eu sempre vislumbro isso. Eu penso que uma comunidade ela é uma espécie de organismo empreendedor, que cada pessoa ali dentro ela pode ser um agente transformador na comunidade, podendo ainda chegar ao mercado consumidor direto, sem atravessador, né? Então eu imagino que a ideia geral é essa do projeto, tá? Vida longa e próspera para todos aí, já dizia o Dr. Spock. E é isso, Dionísio. Obrigado, viu? Obrigada a você, Daniel. Eu esqueci que eu estava sem fone de ouvido. Não sei se vocês me ouviram no começo. Eu estava falando sem fone de ouvido. Bom, de qualquer maneira, é muito interessante o seu trabalho. Eu acho que esse trabalho, eu vou perguntar isso até para o Luiz Felipe e da equipe da Inara. Daniel, se você tivesse falado todos os entraves logo no início, acho que todo mundo, Nestor, da Embrapa, todo o pessoal que também entrou nesse chamada nutricional, acho que ficaria mais aliviado, porque eu sei que o Luiz Felipe e Nara estavam preocupados com essa questão do FIC, que você mesmo comentou que você teve problemas. O Nestor, ele teve só 15%, mais da metade da verba que ele pediu para o CNPq não veio. Ainda teve isso. Então é assim, quando você mora no norte, você fala assim, meu Deus, para quem que eu vou perguntar, quem eu conheço que eu vou perguntar se está todo mundo tendo o mesmo problema?
o que aconteceu com a primeira chamada, que eu faço parte, nós fizemos um grupo muito grande e a gente tinha um contato com todos. Então, quando acontecia alguma coisa com todo mundo sabia. Então, todo mundo conseguia resolver assim, em conjunto. Isso é bom, porque você fazendo em conjunto, eu acho que dá mais força. Principalmente em relação à verba, porque a gente também teve o mesmo problema de liberação da verba e o mesmo problema em relação à continuação. Essa dica que você deu, nossa, era para ter sido dado antes, que eu também não sabia sobre. Eu sempre achei que a gente tinha que pedir muito antes a liberação. Nossa, muito boa dica, muito bom projeto seu, porque realmente o que a gente pensa é fazer essa questão da academia chegar perto da comunidade, né? E eles serem os multiplicadores. Eu estou dando esse tempo porque tem duas para todo mundo. Para quem quer fazer pergunta, você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode habilitar o seu microfone e pegar e falar assim, olha, eu quero perguntar, coloca no chat. Se inscreva aqui no chat que quer perguntar e depois a gente chama e você habilita o seu microfone. O microfone, você tem que voltar naquele telefoninho ou microfone que está aparecendo embaixo, porque ele vai voltar na tela anterior, depois ele volta de novo, então ele habilita o microfone. É dessa maneira. Ou você não quer, você pode escrever no chat. Enquanto as pessoas estão pensando se vão se manifestar, né, por chat ou por microfone, tanto faz, eu vou fazer uma pergunta, Daniel. Pode fazer. Daniel, você mostrou vários processamentos para falar a verdade, eu tenho várias perguntas, mas eu acho que alguém vai perguntar aqui também. Uma delas é assim, você mostrou vários processamentos e nesses processamentos, quando a gente faz, é lógico que a gente pega na literatura e a gente transpõe para os nossos peixes. É lógico, tem uma professora minha que ela sempre fala assim, que 80% das nossas pesquisas não são inovadoras. Não existe, acho que essa palavra na época quando eu fiz o doutorado. Era tudo copia-cola. E era mesmo. Que eu fazia doutorado e você não era uma coisa nova, era uma coisa que já existia, que eu não acho isso nada contra, e você só aperfeiçoa, ou seja, você troca só o objeto de lugar, ou você só troca objetos. Se você faz com peixe, vou fazer com cadeira. Se eu fazia em Manaus, agora eu vou fazer em Londres. É alguma coisa assim, mas no final é a mesma coisa, você só faz troca de objetos, né? Nessa questão, já que você pegou da literatura, por acaso, nos nossos peixes, você fez uma análise sensorial para saber qual seria o melhor de todo esse processamento defumado, seco, não sei o quê? E nessa experiência dos nossos peixes, cada um tem uma peculiaridade. Ixi, Maria, tem uma especificação. Tem uma coisa diferente. E aí, assim, custo-benefício, aí é uma pergunta só com um monte de coisa, porque a gente trabalha muito com análise sensorial, né? E aí a gente sempre pensa assim, qual seria o melhor e principalmente em relação ao custo-benefício. Então, tem vários fatores aí envolvidos. A parte financeira, a parte de sabor, a parte de durabilidade, porque um tem mais gordura que o outro, e também tem a questão, assim, defumado. Eu fico com o pé atrás na questão do defumado. É só isso. Depois aí, acho que dá tempo do pessoal também fazer outras perguntas. Perfeito, Dionísio. Então, sobre a questão do processo em si, né? Olha quem chegou aqui, Dionísio. Dá um oi aí. Oi. Vai quebrar o gelo. Eu vou ficar aqui. Deixa eu... Eu acho que ele quis ficar aqui, aí o pai falou assim, não é hora de você ficar aqui. Gente, então enquanto ele está indo e vindo, eu queria que alguma das pessoas que estavam aqui colocasse o seu e-mail, porque da próxima apresentação, aproveitando que você conversou com seu filho, aí eu vou pedir para algumas pessoas que já deram, porque a Esther pediu e eu acho interessante. Outras pessoas que não querem dar o seu telefone aqui, se pudessem colocar o e-mail, né? Porque da próxima reunião a gente vai ter o Rogério Souza de Jesus, que também é engenheiro de pesca, né? É o seu colega.
que ele vai falar sobre aproveitamento integral de pescado amazônico, né? Então é ele que fez aquele estudo sobre ele e a equipe dele sobre a sopa de piranha que o pessoal né, que veio aqui gostou muito e quis patentear. Então ele vai ser na próxima, só vai ser em fevereiro, né? Na época do carnaval. E aí é interessante porque a gente já encaminharia por e-mail para o pessoal participar, porque eu estou vendo que tem muita gente aqui da área de tecnologia de alimentos, né, na área de pesca mais especificamente, e eu acho que é interessante. Apesar que o seu... Nossa, Daniel, gostei... Bom, pode responder, Daniel, vai. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que conversar com os comunitários é que o pescado in natura, ali, fresco, ele tem um sabor e os processados beneficiados, ele tem outro completamente diferente. Defumado, a gente vai falar dele, em conserva, né, em forma de picles, em salgas, né, vai mudar as características organolépticas, né, todas. O que acontece? O que a gente tem que construir, né, junto com a transferência de tecnologia, é a ideia da conservação, né? A vida útil desse pescado ele vai aumentar, garantindo aí, né, uma janela de tempo maior para aquela comunidade ter alimento. Lógico, mais uma vez, o pescado ele muda o sabor, né? Em relação ao defumado, já existem vários trabalhos aí que, de fato, mostram que existe um certo risco por conta do comburente, por conta da fumaça em si, né? Se alimentar basicamente, ou pelo menos uh, parte da alimentação ser de defumado, não é saudável, isso é um fato, né? Mas é uma das alternativas dada que a gente vai transferir para as comunidades, né? É uma das alternativas. O que acontece? Sobre a análise sensorial, né? De fato, nós já fizemos aí alguns com os nossos estudantes, não só com defumado, com peixe em salga, né? Após o processo de salga seca, salga úmida. A gente ainda não conseguiu realizar com peixe em conserva, né? Ainda vai ser um processo que a gente pretende fazer, mas de fato a gente usou até aquela escala de Donks, que eu não vou me lembrar agora a pronúncia, que é aquele negócio de gostei muito, gostei muitíssimo, né? Indiferente. E a gente fez um experimento aí que mais de 80%, vamos dizer assim, né, aceitou bastante esses produtos. Mas a ideia principal é essa, é tentar construir a ideia da conservação do pescado. Porque o sabor vai mudar, não tem jeito. Certo? Eu não sei se eu respondi tudo, Dionísio. Tem que ligar. Para falar a verdade, é justamente essa questão. Eu queria saber assim, qual que o pessoal preferiu mais, porque e quando eu falei da defumação, é porque não sei se você leu alguma coisa tem alguns trabalhos que eles, mas isso é antigo, muito antigo, depois eu não vi mais sobre isso, sobre a questão da defumação, dependendo do que você utiliza e como você utiliza, ele é cancerígeno. Então, na nutrição, nós utilizamos, a gente gosta muito de trabalhar com os minimamente processados. Quando a gente fala minimamente processado, quando a gente fala com o pessoal de ciências dos alimentos, é aqueles alimentos, cenourinha pequenininha, couve de Bruxelas, é tudo pequenininho. Quando a gente fala minimamente nutricionista, é porque você só lava, ou você só pasteuriza, ou você só, de alguma forma, você faz mínimo processo naquele alimento. Você só lava, seca, congela, essas coisas, né? E a gente está num processo de incentivar essa alimentação menos ultraprocessada e mais minimamente o in natura, mas também na alimentação escolar. E o grande problema nosso é aquela questão do rótulo não, do CIF, da Anvisa, porque a Anvisa faz para grande, e quando você pensa, e como nós também pensamos em trabalhar com os pequenos, né, produtores, agricultores, é tudo artesanal.
E a gente ensina a fazer a questão do mínimo, do máximo cuidado de boas práticas possíveis e mínimo contaminação microbiológica, que dá para a gente trabalhar isso em feiras pequenas, também dá para trabalhar até em alimentação escolar, assim, nem tudo, né? E aí é por isso que eu perguntei essa questão se fez análise sensorial e etc. E essa questão desses processamentos, se você só pensa em coisas, em cadeias pequenas, feiras, porque a gente também pensa em coisas maiores. E o grande problema é a questão da legislação. Para a gente atender essa questão da legislação é muito complicado. Então a gente sempre tem que colocar no rótulo que é artesanal, né? Mas a gente quer atender a alimentação escolar, porque, nossa, o grande nicho é a alimentação escolar, né? Então é isso. Então é a questão da defumação e a questão da Anvisa. É só isso, mas o resto você já respondeu. Da defumação lá para a comunidade é mais voltado para atender esse objetivo de soberania alimentar, de disponibilizar uma opção para a comunidade ter aquele produto para ser consumido em uma escassez. E no workshop, que é um dos objetivos do projeto, é dar oportunidade da comunidade em pequena escala, em uma feira itinerante, né, em uma exposição, em um evento, poder apresentar esse produto e caso, né, se consolide aquele mercado consumidor, eles poderem ter essa produção, né, e melhorar aí a renda da comunidade. Queria só dar um saudoso boas-vindas ao professor Rogério, que ele entrou, né? Bom revê-lo, professor. Eu já fui seu aluno. Né? Tem uma pergunta aqui, Dionísio. Eu estou com aberto aqui. A Luciana Andrade, de Santana. Ela perguntou assim: gostaria de saber se as matérias-primas sofrem alguma manipulação a bordo, evisceração, e como é conservada a bordo. Olha, Luciana, em conversas ainda de aproximação com as comunidades, pude perceber que o pescado ele é capturado de forma bem artesanal, né, com canoas pequenas, com caixas de gelo, né, de isopor. E esse pescado ele é capturado bem próximo, na maioria das vezes essas comunidades ribeirinhas moram em lagos ou já ali, né, à beira de rio, né, onde ele captura e já leva para casa, já leva para casa de farinha na comunidade, faz aquela evisceração, né, bem artesanal ali e consome de imediato, né. Então a ideia é poder oportunizar conhecimento para esses comentários também nessa ideia da manipulação, né, nas boas práticas de como utilizar, né, manipular aquele alimento sem grandes vetores aí de contaminação. Não sei se eu respondi, Luciana. Johnny, posso? Então, eu estou muito feliz, parabéns aí ao professor Daniel. É uma excelente apresentação e eu me senti muito acolhida na sua apresentação, considerando o tema abordado na última reunião, né, que eu até cutuquei o doutor Rogério, eu sempre cutuco ele, porque professor, eu estudei desnutrição no meu doutorado. Estou feliz também pelas pessoas que estão participando do SIG hoje. E a gente espera que essas pessoas também participem do grupo do WhatsApp que a gente tem, que um dos objetivos do SIG, que a doutora Dionísia já colocou, é justamente agregar projetos, trocar ideias e pensar em estratégias para resolver situações da nossa região. E aí eu realmente pedi para fazer algumas considerações, até porque na última reunião, eu acabei me atrapalhando muito no início da minha apresentação e eu achei que as respostas que eu dei para as perguntas que foram feitas ficou um pouco assim subjetiva. E aí eu queria, Dionísia, rapidinho, vou procurar ser bem objetiva mesmo, tentar responder, como a gente estudou a desnutrição, uma das coisas que as pessoas me perguntaram foi de quem era a responsabilidade.
E a gente, naquele momento, eu falei que seria nossa também. E aí o professor Daniel, quando apresenta esse projeto que eles estão desenvolvendo, é justamente isso que eu estou querendo dizer. Então, nós temos na região norte, pelo menos no Amazonas, que eu sei, temos o IFAM, temos a UFAM e temos a UEA. E o INPA, né, que tem curso de tecnologia de alimentos, voltada para essa área de alimentos. Então, a agronomia, né? Então, a gente precisa de mais projetos como esse. Por quê? E aí, uma outra coisa que eles respondem à doutora Dionise em relação à soberania alimentar. Isso mesmo, não é para ser produzido neste momento, que está começando o projeto, para ser comercializado internacionalmente, até porque hoje já existe um comércio muito forte para exportação de produtos da nossa região, enquanto o caboclo passa fome, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito agradecida mesmo por essa palestra apresentada. A outra questão que eu queria reforçar é a vigilância alimentar e nutricional. Todos os municípios, aqueles dados que eu usei para avaliar de nutrição, eles têm esses dados. Então, eu acho que uma das propostas também seríamos nós fazermos cursos para que as pessoas pudessem aprender a conhecer e identificar os riscos nutricionais. Quando o professor Daniel apresentou um dado de Manacapuru, eu digo, nossa, eu já quero conversar com ele para mostrar a desnutrição no município de Manacapuru. E aí é um indicador muito interessante para depois deste projeto ele avaliar como um dos produtos que pode ter do projeto a redução da desnutrição. Eu vou agora falar em relação à palestra que foi apresentada. Veja bem, se a comunidade começar a produzir esses alimentos ai, gente, desculpa. Utilizados, né? Utilizando a tecnologia, aí sim a doutora Dionisa já falou da merenda escolar, e não é só a merenda escolar, hospital, foi colocado a questão dos barcos, alimentação para idoso, alimentação para criança. Então, nós temos muitos problemas nutricionais numa região que é rica em alimentos. Então, esse foi um apelo que eu fiz para dizer, gente, por favor, nos ajudem. O que a gente pode oferecer quando não se tem energia? E a doutora Dionisa também já falou em relação aos defumados. Só que eu acredito que a gente não precisa chegar aos defumados, porque eu realmente me preocupo com câncer, né? Enfim, mas isso eu acho que é uma outra questão para a gente discutir mais na frente. Então, a gente precisa, por exemplo, eu queria que o professor Daniel me ajudasse, será que a gente pode produzir sachês para que a gente possa trabalhar tanto criança como idoso em relação à desnutrição? E eu acho que isso vai ser muito bom mesmo. O que mais? Aqui eu estou tentando ser bem objetiva. E o resto, eu agradeço muito aos colegas que estão participando. Eu vi que tem o pessoal de Mamirauá, por isso que eu perguntei do Diogo o e-mail dele. Eu vi também que tem a Joyce. A gente precisa trocar informação, porque eu tenho uma colega que está fazendo doutorado e está usando um banco de dados de Mamirauá. Então, eu vou fazer contato com vocês e parabéns, professor Daniel. Eu espero que eu tenha completado o que faltou eu falar na minha reunião, né? Teria outras coisas também, mas como eu falo demais, vamos dar oportunidade para outros colegas falarem. Obrigada. Daniel, tem uma, você viu, né, do Luiz Felipe, nosso colega, também da chamada nutricional 1616. Eles também tiveram esse problema do FIC, né? Se tivesse falado com o Daniel antes, seria... Por isso que eu acho muito bom, assim, a gente, como a Esther disse, essa troca de informação, porque a gente trabalha na ponta, nós trabalhamos muito na questão da comida lá na ponta. Então, nós temos um grupo de nutricionistas que são aquelas que a gente chama assim, são nutricionistas que dão a canetada, né? Que é o que resolve ou que decide se compra ou não compra de alimentação coletiva. E quando eu falo alimentação coletiva, eu posso falar desde uma coisa pequena,
que é uma instituição, né, filantrópica, como eu posso falar do Distrito Industrial, que é de 5.000 refeições, como eu posso falar de milhões, que é da alimentação escolar. Então, imagina, assim, é o poder que você tem numa canetada. E essa questão da gente fazer essa... Por isso que eu falei, mas só que a gente sabe muita coisa da ponta, da parte que você falou do valor nutricional, só que a gente precisa também conhecer nessa parte, né, o que acontece desde quando vocês pescam, depois vocês ensinam e aquela coisa. Então, o Luiz Felipe, se a gente tivesse conversado com o Luiz Felipe naquela época, já teria solucionado esse problema desse FIC, ou dos problemas que a gente está tendo com desnutrição ou com obesidade. Porque a gente tem muito desses problemas e a gente pensa que quem também pode nos auxiliar são justamente vocês que trabalham com essa questão do transferência de conhecimento, né? Então, o que a gente chama de tecnologia social. Isso é muito interessante. O que a gente pode fazer com a população para que eles ou não engordem muito e tenham problemas de doenças crônicas não transmissíveis, ou que eles morram por causa disso, ou então que eles morram por causa de desnutrição. O Luiz Felipe, ele te parabeniza, mas ele fica preocupado com o fish burger e embutidos. Não seriam comidas culturalmente inadequadas para povos indígenas? Aí, eu não sei se ele vai falar ou não, é porque ele e a Inara trabalham justamente com a população indígena, o trabalho deles é com esses, o FIC era com eles também, e eles são professores do primeiro e talvez o único curso superior voltado para indígenas aí em Roraima. Então, eu acho perfeito e pertinente, né, essa preocupação do Luiz Felipe, né? São produtos, né, não indígenas, né? São produtos que vão ser introduzidos ali, mas é uma proposta, né? Mas a priori, que foi de cubinho, né? Ela ter esse contato intenso com culturas, né? Turistas únicos. Não ainda assim, Então não é só comigo que tá falhando, eu achei que era comigo, porque de vez em quando acontece, então tá todo mundo. Isso é bom, a gente pegar e todo mundo responder, tá aqui também, então acho que o problema é lá com ele. A gente, assim, até ele entrar, então, só aproveitando, né, já que ele saiu, se o Rogério, de repente, quiser falar sobre a fumaça líquida, também pode falar, porque aqui me parece que está falando que é um assunto polêmico, e eu não sei o que quer dizer fumaça líquida. Eu já ouvi utilizar isso e vende isso para quem é chefe e gastrônomo. Deixa eu avisar para todo mundo. Eu acho que a Kemi, acho que porque eu não estou vendo aqui, mas acho que todo mundo já colocou seu e-mail, né? Porque o que eu vou fazer? Eu vou mandar e-mail para vocês. Eu vou dar o meu celular, lá no meu e-mail vai estar o meu celular, porque se vocês acharem que vocês transversalmente trabalham com soberania e segurança alimentar e nutricional, quer dizer, desde a parte da produção, agroecologia, agronomia, tecnologia de alimentos, nutrição, até a parte de tecnologia social, que é justamente a transferência dessas tecnologias para a população,
a gente está fortalecendo esse grupo do SIG-SAN Norte, que é para discussão justamente disso, de metodologias, de que cada um está fazendo, de onde a gente pode ajudar um ou outro, porque se a gente se identificar, fica melhor, né? Ok, Daniel, ok. Então, vou ficar aguardando. Mas saiu uma perguntinha aqui em relação à fumaça líquida, tá? Você vai ter que responder tudo o que você estava respondendo, porque ficou entrecortado. Eu não sei se eu consegui concluir o questionamento do Luiz Felipe. Não, nem desde o início. Você vai ter que responder tudo, porque estava... Então, é extremamente pertinente a tua preocupação, Luiz, né? Comunidade indígena, introdução de produtos assim como fishburger e embutidos, né? Mas nessa primeira fase do projeto, nós selecionamos uma única comunidade indígena, que é uma comunidade que fica à beira da estrada Manoel Urbano, ela fica na comunidade Ubim. Essa comunidade ela é diferente das mais tradicionais porque ela já tem muito contato com culturas externas, recebe muitos turistas. Então a gente fez a conversa lá com o representante da comunidade indígena e no primeiro momento, né, tá tudo ok para a gente poder fazer essa introdução, né? É notória essa preocupação, né, quando se vai lá para umas comunidades bem mais tradicionais, bem mais isoladas e quem sabe mais na frente a gente consiga chegar nelas, né? Mas por enquanto a gente fez seleciona apenas essa comunidade indígena. As outras comunidades são comunidades ribeirinhas, né, que já tem bastante contato também com outras culturas, inclusive na própria na zona urbana de Manacapuru, tá? A Esther, ela antes de terminar o áudio dela, ela falou sobre sachês, né, para uso na alimentação. E o saudoso professor Edson Lesse, lá no professor Rogério, já fizeram vários trabalhos com as sopinhas, né? E a Dionisa já até complementou aí falando sobre isso, e eu acho que é fantástico o uso disso, né? No entanto, a gente não incluiu isso na proposta, né, inicial. E sobre a defumação líquida, né, o professor Rogério já até respondeu ali a Esther, e de fato, a defumação líquida é o que há de novo, porém, na época que a gente propôs a proposta, a gente não incluiu a defumação líquida, né, pensando aí mais na questão artesanal, lá dentro da comunidade, enfim, tem todos os seus senões. Mas a defumação tradicional, né, usando comburente, não seria a principal fonte de alimentação. Seria uma opção em um caso extremo, por exemplo, né? A gente vai transferir essas tecnologias e a comunidade, com todo o conhecimento que vai se passar, inclusive botando vantagens e desvantagens de cada beneficiamento e processos em si, elas poderão tomar, né, as suas escolhas, né, do que utilizar melhor ou com mais frequência. Que mais? Eu acho que é isso. Acho que o professor Rogério tentou falar alguma coisa aí também, a Luziene disse que estava cortando. Ah, não, é quando você desapareceu, mas a Luciana, ela falou que o que você perguntou foi isso que eu respondi o que você perguntou, Luciana. Ela falou assim que ela entendeu. Aí Tá. ela colocou assim, a SAP está com proposta de norma de boas práticas para embarcações e certamente a capacitação em boas práticas para as comunidades será muito importante para o desenvolvimento regional a partir do desenvolvimento de produtos de matérias-primas de qualidade. Nos colocamos desde já à disposição para podermos conversar sobre o tema. Para nós é muito importante conhecermos os principais gargalos da cadeia primária para contribuir no que estiver ao nosso alcance. Aí ela deixou aqui, eu vou copiar, então pode ficar cegado, isso aqui vai tudo ser enviado para você. Eu também fico com ele, né? Mas eu acho ótimo que tenha mesmo todos esses contatos, porque, aí já avisando para a Luciana, Kemi e equipe, e Danilo, já que você, né, vai conhecer mais a gente aqui próximo, quer dizer, acho que o ano que vem, depois da vacina, vai estar tudo ok, mas a gente tem vários grupos que realizam oficinas de boas práticas de fabricação ou boas práticas de manipuladores. Eu faço parte de um grupo do Slow Food, que é um movimento. Slow Food é o bom, limpo e justo. Tem a Jennifer também que está aqui, que ela está em Nanduba. E a gente vive fazendo essas oficinas para agricultores familiares, né? Para multiplicadores, para pastoral da criança, que a gente acha um excelente multiplicador, são as pessoas que são da pastoral da criança.
Então, ou pastoral, né? Que tem vários tipos. Aí, se de repente, então, Luciana, equipe, você precisar, a gente pode trabalhar em conjunto, porque, como eu disse no início do início, e a Jaqueline que está aqui, bem-vinda, Jaqueline. É assim, nós do IMPA, ou quem trabalha no Instituto de Pesquisa, geralmente a gente só tem cabeça, a gente não tem membros. Quem tem membros são as universidades, é a Josane, é o Luiz Felipe, porque eles têm, você, Daniel, que tem alunos, a gente só tem e a gente precisa das mãos e das pernas. Então, por isso que a gente faz muita parceria, porque a gente precisa juntar assim, se eu estou fazendo uma oficina, eu vou avisar várias pessoas para fazer uma oficina uma vez só. Né? Já que eu não tenho membros, então eu vou usar a minha cabeça. Mas, se vocês tiverem, que nem essa oficina, esse FIC, se vocês, quando vocês forem realizar, porque vai precisar de público, o grande problema nosso, por enquanto, é não fazer a oficina que precisa ser presencial. Tá complicado, porque a oficina da gente é presencial, né? Ou então com pouca gente. Então, se você fizer esse FIC, fizer alguma coisa pensando em multiplicadores, eu acho que esse grupo é um bom, assim, para a gente avisar, porque a gente pode só pensar em multiplicadores, aquelas pessoas que no futuro a gente pode contar, que se um dia a gente for fazer outra capacitação, a gente pode pensar nesses multiplicadores para multiplicar outros, porque o que a gente não gosta muito é fazer oficina para dona de casa, para, sabe, lugar que vai ficar só lá, só naquele núcleo. Não, a gente quer expandir. Não que a gente não faça para dona de casa, mas desde que ela tenha um perfil de multiplicador. Aí sim, porque tem muita dona de casa, tem, nossa senhora, que tem um perfil assim, muito melhor até que a gente, né? Então ela tem essa coisa. Então quando você fizer essa... e eu acho que todo mundo, Luciana, quando vocês fizerem alguma capacitação que vá pensar nessa questão de multiplicador, de boas práticas, ou a gente também fizer, a gente avisa vocês, porque eu acho que é uma forma de a gente colaborar, é uma forma também de otimizar, né, nosso tempo, porque a gente não está tendo tempo e a gente não tem pernas, né? Então é só para isso. Então avise a gente, tá, Daniel, porque eu sei que vai ter muita gente. Nossos multiplicadores, facilitadores do Slow Food vão querer. Eles viajam muito para Maués, porque a gente tem comunidades que a gente atende em Maués, em Parintins não, mas a gente tem comunidades aqui próximo à área urbana, que a gente também pode fazer esse tipo de coisa. E se for agora, no momento virtual, antes de chegar a vacina, melhor ainda, porque eu acho que a gente está conseguindo alcançar muito mais gente. E aí, antecipando, em janeiro eu vou fazer uma oficina que vai ser, não sei como que vai ser, mas vai ser oficina de meter a mão na massa mesmo. De 3 horas, uma parte é blá 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 sobre frutos regionais, sobre punk, e outra hora é só como se fosse Ana Maria Braga. Então é assim, meter a mão na massa. Agora, como a gente vai fazer, a gente não sabe. Mas a gente vai ter 3 horas de oficina só com punk e frutos regionais, tá bom? Só para avisar. Então é isso. Obrigado, Dionísio. Será bem-vindo essas capacitações aí. A gente vai mantendo contato. Espera se alguém tem mais alguma dúvida aí. Bom, então acho que todo mundo acho que já comentou, já deu, você também já respondeu várias perguntas e você se comprometeu então de quando você fizer a sua aula, você vai nos avisar, né? Porque vai ser muito interessante. Nossa, assim, não esqueça de nos avisar. Porque apesar da gente ter o Rogério, né, a gente sabe que a gente tem esse problema em relação a tempo, a gente tem local para fazer, então, de qualquer maneira, é assim, Luciana, quando a gente também for fazer alguma oficina, a gente geralmente faz lá no IMPA. A gente pode fazer um grupo pequeno, mas sempre pensando em perfil de multiplicador, tá? E a gente está pensando também, Daniel, teve uma verba aí de um projeto que é justamente fazer filmagem. Então, a gente sempre pensou
em fazer vídeo de oficinas, porque a gente está, como a gente já falou, a gente só tem cabeça, a gente todo o tempo de ficar fazendo oficina cansa, né? Cansa sim, não é que cansa, toma muito nosso tempo. Então por que não deixar já gravado essas coisas para deixar para a posteridade, né? E a gente só depois só vai melhorando. Então, de repente, a gente pode pensar na questão de quando for fazer uma dessas oficinas, Daniel, a gente pensar com antecipadamente, ou chamar o pessoal do IMPA, que tem essa possibilidade, ou chamar da UEA, que eles também já se propuseram a filmar, mas tem que ser, eles são muito requisitados, então tem que chamar com muita antecedência, porque uma filmagem leva um dia inteiro, né, para fazer um negócio de 15 minutos, depois eles têm que editar, aquela coisa toda. Então, assim, todo mundo que estiver aqui no grupo, que fizer alguma coisa que é assim, é prática, avise a gente, que a gente pode pensar de alguma maneira pegar essa verba que vai ser para março do ano que vem para fazer essas filmagens. Então, nós estamos pensando para março, né? E aí a gente pode pensar, incluir o seu já pensa nisso, Daniel, nessa questão do processamento, se pode ser por lá no mês de março, se você tem todos os insumos necessários, porque a gente já filmaria, já chamaria assim para 2 dias só para fazer esse tipo de coisa, né? Não seria interessante? Mas para março. Então, gente, se Luciana só está digitando, né? Então, mas assim, agradeço muito a presença de todos, foi maravilhoso a sua palestra. Eu acho assim, para gente que trabalha na ponta, na nutrição, a gente que trabalha na técnica dietética, trabalha com punk, trabalha com alimentos, trabalha com processamento também de alimentos. Rogério, foi muito bom. Rogério, você quer falar alguma coisa, Rogério? Não, o que eu queria falar só é sobre o que a Esther me perguntou sobre o problema de defumação líquida. Na verdade, a gente vem trabalhando há muito tempo com defumação líquida, né? Não só com pescado, a gente trabalha também com outros alimentos, por exemplo, com frango, né? A gente faz aqui também com frango. Nunca fiz ainda com bovinos nem suínos, só pescado e frango. Mas é um tipo de produto que realmente tem uma grande saída. Por quê? Porque ele tem menos sal, que é uma grande demanda da sociedade, das nutricionistas, né? Produtos com menos sal, e também tem menos possibilidade de desenvolver o câncer. Por quê? Porque é retirado, quando faz o processo de síntese da fumaça líquida, é retirado o alcatrão da fumaça, que na defumação tradicional tem esse aporte, né, muito grande de alcatrão pela combustão da madeira no produto alimentício. E isso aí é retirado no processo de síntese da fumaça líquida. Então, realmente, tem menos possibilidade de desenvolvimento de câncer, não é que seja isento, né? Mas tem menos possibilidade, menos quantidade e também menos concentração de NaCl. Isso aí é muito importante, né? Então, realmente, o produto defumado com fumaça líquida é bem mais, digamos, recomendável em termos de saúde do que o produto defumado tradicional. Até porque o grande problema ainda do emprego é que necessita da secagem artificial, através com o uso de equipamentos sofisticados, estufas com ar circulante, etc. Então, realmente, isso é um problema
para, por exemplo, para o interior do Amazonas, como é o caso aí do projeto do Daniel. Mas aqui em Manaus é uma coisa plenamente execuível, tá bom? Só isso que eu queria dizer. E convidar, né? Nós vamos também apresentar todos os trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui há 30 anos aqui no INPA, na área de tecnologia de pescado. Então, nós vamos tentar fazer um resumo em meia hora, como vocês pedem, né? Para apresentar no mês de fevereiro, tá bom? Eu vou avisar todo mundo, Rogério, pode ficar cegado, a gente vai avisar, porque são trabalhos em dois, sabe por quê, Rogério? Porque o seu trabalho, todo mundo pergunta, principalmente na questão do ômega 6, ômega 3, não é, Esther? E assim, então tem médicos famosíssimos que ficam falando assim, milhões de coisas sobre o ômega. E eu falei assim, o trabalho é do doutor Rogério, pergunte para ele, apesar que a gente também responde, entendeu? Mas... Doutor Rogério, olha o que eu estou levando de São Paulo para o senhor. Muito bom. Olha, tu sabes que quando nós começamos no Caprichoso a fazer Natal solidário, o nosso Papai Noel era vestido de azul, que era o Arlindo Júnior. Então, tá bom. Então, todos estão convidados. Olha, agora o Nestor... Nestor, a gente falou de você, Nestor, porque você foi do mesmo jeito do Daniel. Isso era bom. Rogério, era assim, juntar todo mundo e falar assim, o que você faz quando o seu projeto só vem 15% daquilo que você planejou? Devia sentar todo mundo e falar assim... o CNPq só deu 15%, o que a gente vai fazer com esses 15%? Vamos fazer isso, porque cada um conseguiu adaptar de uma maneira. E o Daniel, até hoje, tipo assim, esse projeto, muita gente já, acho que a Josane lá do Nuzec terminou, acho que esse projeto o ano passado, né? E o Daniel ainda está fazendo. É que nem eu também fiz isso, eu prorroguei por muito tempo. Mas muita gente não sabe, porque ainda é a primeira vez que entra no projeto CNPq. Então tem esses macetes, por isso que é bom a gente entrar nesses grupos, para a gente saber quais são os macetes, porque senão a gente realmente fica assim com a corda no pescoço. Eu estou com corda no pescoço com nota fiscal. Meu projeto é multicêntrico. Meu Deus do céu, o CNPq... Que bom que o CNPq não é tão exigente quanto a FAPEAM, porque a FAPEAM, ela realmente é brava com a gente, né? Mas... A FAPEAM é meia burra. Então, mas o bom é isso, que a gente sabendo que a gente existe, que existe grupos que podem, né, trabalhar em conjunto para minimizar ou para otimizar as coisas, eu acho que isso é muito bom. E o bom é que o Dr. Rogério fez aquele famoso sopa de piranha, né? A famosa sopa de piranha. Então, eu acho que eu vou pensar, convidar principalmente o pessoal na nutrição, porque eles me perguntam muito sobre a questão do ômega 3 e ômega 6. E aí, do pessoal da tecnologia, por causa da sopa de piranha, né? Porque e também do pessoal do programa de alimentação escolar. Porque vocês sabem que o grande nicho agora está sendo os agricultores, produtores entrarem no PAA. Né? Então, principalmente agora nessa época de pandemia, foi uma coisa que deu sustentação para esses agricultores, ainda mais que agora tem eu não sei se chama isso, uma norma técnica, eu não sei se é esse o nome, mas que foi até premiado naquele Novari, o Catrapoa, né? que é um comitê que, agora eu não lembro qual é o significado do Catrapoa, mas ele é uma organização que está comandado pelo Dr. Fernando, que é do Ministério Público daqui, para introduzir, para que faça valer a alimentação para os indígenas aqui. Então, foi um conjunto de organizações, imagina, Rede Maniva de Agroecologia, foi a CEPROR, foi todo mundo, o SECANE, foi todo mundo que você possa imaginar, trabalhando em conjunto, fazendo uma força-tarefa, o Slow Food, né, para fazer uma força-tarefa para que isso acontecesse. Foi tão bom, que ele foi premiado no Inovari e aí já está
com essa nova norma técnica, eu acho que é isso que se fala, para todos os outros povos, para que eles tenham alimentação da merenda escolar com esses 30% ou com essa alimentação dos indígenas, quilombolas, dos ribeirinhos, dos extrativistas. Então, eles vão ser obrigados, vai ter uma lei que vai exigir. Então, vai ser menos comida ultraprocessada e mais comida in natura. E quando eu falo ultraprocessada, não falo de sardinha em lata, hein, gente? Porque sardinha em lata, ela não é ultraprocessada, ela é processada. Ela é enlatada, mas ela não é ultraprocessada. Então, às vezes, quem não tem cão caça com gato, às vezes você tem que... Mas não é o nosso caso, né? Porque a gente tem peixe, aquela coisa toda. Então, pelo menos, não vai entrar os biscoitinhos recheados, os monte de coisa de proteína texturizada de soja de sabor charque, ou sabor sardinha, na comida e nem achocolatado. Então, isso é bom. Bom, Johnny, gente... Johnny, antes de você encerrar, só para lembrar que há 20 anos atrás, nós fizemos um trabalho com a tua equipe de trabalho, comandada pela doutora Lúcia Oyama, justamente da introdução do pescado na alimentação escolar. Você está lembrada muito bem disso, né? Foi um trabalho muito intenso que hoje resulta que as escolas do Amazonas tenham pelo menos 1 a 2 vezes por semana pescado na sua alimentação. E esse foi um trabalho que foi feito lá atrás, há 20 anos atrás, com a tese de doutorado do Rogério de Jesus, lembra? Do Miser de Fish, essas coisas que são hoje em dia usuais, né? Mas naquele tempo não era. E também a gente pode chamar a atenção para o caso de aqui no INPA, teve projetos já muito grandes, como o couro de peixe, né? Que é muito lembrado, a sopa de piranha, que é muito lembrado, mas nós também fazemos aquele trabalho do dia a dia. Por exemplo, agora no final do ano, nós vamos lançar o Guia de Avaliação do Frescor de Pescado. Nós vamos dar passo a passo num guia que vai ser disponibilizado no site do INPA e para o portal da Amazônia, para os portais que queiram, no próprio portal do SIG Norte, vamos disponibilizar o guia de avaliação do frescor de pescado, que é para todos os consumidores de pescado terem possibilidade de avaliar a qualidade do frescor do pescado quando vai adquirir, através de fotografias, descrição da avaliação, como pode ser feita, e é um trabalho que foi feito com um aluno nosso, um aluno de mestrado, lá uns dois anos atrás, que é o Isel, ele é o Jonathan Isel, e vamos fazer o lançamento esse final de ano desse produto muito importante para que, já que somos os maiores consumidores de pescado do Brasil. Que bárbaro! Então, fora o seu manual, vai ter a cartilha do Daniel, que a gente vai ficar também esperando, assim, super ansiosos, porque cartilha para a população é o que a gente precisa mesmo fazer, né? Porque senão sempre alguém vai falar que nós pesquisamos o sexo dos anjos. Não, a gente faz muito trabalho para a comunidade. O caso é que a gente não sabe ainda como divulgar, mas, nossa, muito perfeito. Gente do céu, olha... A conversa está muito boa, mas a conversa é assim mesmo. E quando a gente voltar às atividades normais, provavelmente a gente não vai fazer mais de sexta-feira, né, Rogério? Porque todo mundo votou numa terça-feira. A gente não vai fazer mais o happy hour que a gente ia fazer, porque é a minha intenção, que eu sempre falo. Por que eu gosto de sexta-feira? Porque aí todo mundo sai com a sua comidinha, principalmente a nutrição. Vocês eram com pescado, porque eu pensei mesmo. Quando for a vez do Rogério, do Daniel, eles vão levar o pescado, a gente vai fazer nossa linha, a gente vai levar nossas punk, nosso suco na minha suqueira maravilhosa, porque eu tenho uma suqueira que todo mundo pede emprestado, né? Aí
era sexta-feira um happy hour, como acontecia antigamente na nossa época, a gente era muito jovem, né, Rogério? Então era muito bom. Quando eu tinha aquele, esqueci como chama, não é Iacatu, esqueci o nome, é o que aquele jornalista científico fazia lá embaixo, lá no V8, onde vocês estão, que lá era tipo um pé de serra que fala, porque lá era de areia e era uma coisa redonda, que todo mundo dançava ali, né? Nossa Senhora, era aqueles pesquisadores, você fala, meu Deus do céu, onde estão esses pesquisadores? Todos aposentados, né? Mas lembra todo mundo jovem? Pois era isso que eu queria fazer para ficar essa coisa do happy hour científico, gostoso, né, saboroso e com punk, frutos regionais, aquela coisa toda. Mas tudo bem. Gente, muito obrigada, então, pela participação de todos. Feliz Natal, Ano Novo, até fevereiro, que a gente vai mandar mensagens para todo mundo, tá bom? Eu vi que todo mundo, a Kemi, Luciana, Diogo, todo mundo mandou e-mail, o e-mail, Daisy também, eu vou encaminhar para vocês alguma coisa, só para falar assim que a gente está aqui, a gente existe e até o ano que vem, tá bom? Obrigada! Tchau, Rogério. Eu falo com você depois, tá, Rogério? Tchau, obrigada. Até. Obrigada a todos. Pode ir desligando, porque eu ainda tenho que gravar um monte de coisa.